Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Vamos para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2025. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Gustavo Couto, diretor-presidente da Vamos, e o Sr. José Cesário, diretor financeiro de Relações com Investidores da Vamos. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia em ri.grupovamos.com.br. A apresentação já está disponível para download nas versões português e inglês. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Vamos, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Gustavo Couto, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Gustavo Couto, pode prosseguir. Muito bom dia a todos. Obrigado por nos acompanhar em nossa teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2025. Eu começarei pelos destaques na página 3. Alcançamos um novo recorde de venda de seminovos, com forte expansão da receita em 72% quando comparamos ao segundo trimestre de 24, e uma expansão de 12% em relação ao primeiro trimestre de 25, comprovando mais uma vez a qualidade e a liquidez dos nossos ativos, além da capacidade da nossa equipe. Mesmo com todo esse crescimento, a Vamos representa apenas cerca de 4,5% do mercado de venda de caminhões e ônibus usados até 10 anos, e uma fração muito menor do mercado total. Também apresentamos recorde na receita de serviços de locação, crescendo acima da inflação, resultado da demanda resiliente por locação de todos os tipos de ativos em diversos setores da economia, da conquista de novos clientes, reajustes de contratos, implantação do forte volume comercializado no primeiro trimestre de 25 e de parte do volume comercializado já no segundo trimestre também de 25. Soma-se a isso nossa estratégia de extensão de contratos, com reajustes racionais de preço, contribuindo para a rentabilidade da locação, para a redução da necessidade de CAPEX líquido e de menor capital de giro. Até junho, chegamos ao montante acumulado de quase 580 milhões de reais em extensões de contratos, o que equivale a 49,2% do total de contratos que venceram até o momento. Estamos adiantados em relação ao nosso guidance. Esse foco em rentabilidade em contratos mais sustentáveis para os negócios da Vamos nos permitiram alcançar expansão da taxa interna de retorno em 0,9 pontos percentuais e do yield em 0,4 pontos percentuais. Mais uma vez, isso comprova a nossa capacidade de precificação dos contratos e, muito importante, também o nosso poder de compra de ativos novos. Por fim, ressalto que a nossa posição de caixa segue confortável e que, considerando também as linhas de crédito disponíveis, corresponde a uma cobertura de 80% da dívida bruta até o final de 2027. Bom, agora eu passo para o Cesário seguir com a apresentação e eu volto mais tarde. Obrigado, Couto. Bom dia a todos. Indo para o slide 5, iniciarei falando sobre os resultados do segmento de locação. Considerando todo o CAPEX contratado, atingimos quase R$ 1 bilhão de novos contratos, com importante evolução da TIR, que foi de 21,7%, assim como um yield de 2,91%. Isso reforça nossa capacidade de precificar corretamente, nossos diferenciais competitivos na negociação da compra de ativos e também reflete o foco da companhia em alugar prioritariamente ativos que estão em nossos estoques. A demanda segue relativamente aquecida por locação de 0 km, mesmo na atual conjuntura de juros e preços dos ativos mais elevados. Já as extensões de contratos seguem acima do guidance e representaram 28% do CAPEX contratado no segundo trimestre,
contribuindo com a estratégia da companhia em crescer, reduzindo a necessidade de CAPEX líquido e de capital de giro, ao mesmo tempo atendendo às necessidades dos nossos clientes que pedem por esse tipo de solução. Destaco que esses contratos passam por reajustes de preço no momento da extensão, refletindo a valorização caso a caso dos ativos em questão e atendendo os níveis sustentáveis de rentabilidade do nosso negócio. Falando agora do Sempre Novo, seguimos trabalhando para a maturação do volume de contratos para esse produto, que é uma grande oportunidade para a Vamos e para os nossos clientes. A evolução mais lenta do que a programada reflete o aprendizado, o tempo necessário para a preparação dos ativos e prazos mais longos de negociação com os clientes. Por outro lado, reflete um mercado mais restrito dos ativos em estoque quando comparado à demanda resiliente de ativos 0 km. Mesmo assim, a companhia já conseguiu alugar cerca de 605 milhões desde o lançamento do Sempre Novo e com uma TIR média de 22%. Nossa estratégia comercial segue na busca do equilíbrio entre a priorização da alocação de nossos estoques com o crescimento do negócio de Sempre Novo e novos negócios junto a clientes com solidez financeira e boa rentabilidade. Passando para o próximo slide, apresentamos o volume de CAPEX implantado nesse trimestre, que somou 931 milhões, uma redução de 19,7% versus o segundo trimestre de 2024, explicada pelo menor volume de CAPEX contratado. No entanto, ressalto que sua queda foi menor do que a queda apresentada do CAPEX contratado, devido principalmente à implantação parcial de um maior volume contratado no primeiro trimestre de 25. O montante de ativos a serem implantados no segundo semestre de 25 reflete a consistência no volume de contrato de ativos novos e também as melhorias necessárias para o crescimento dos contratos que envolvem o Sempre Novo. Já na parte inferior do slide, vemos que o nosso backlog de ativos contratados a implantar segue em expansão, com a contribuição de novos contratos fechados. Dos 984 milhões de CAPEX a implantar, cerca de 50% já estão em nossos estoques. No gráfico da direita abaixo, o backlog de receita somou 13,2 bilhões neste trimestre, apresentando uma redução de 5% em relação à posição de março de 25, devido aos menores prazos médios de contratos firmados e à suspensão de 659 milhões em receitas relativas a ativos retomados ou devolvidos. Indo agora para o slide 7, vamos falar das retomadas de ativos e das devoluções antecipadas do segundo trimestre de 25, com maiores detalhes. O ambiente de negócios mais difícil, conforme já mencionado, vem impactando negativamente alguns clientes, sobretudo em determinados setores, e ocasionando novos casos de devoluções antecipadas de ativos, seja por inadimplência ou pela necessidade de adequação nos escopos de frota de alguns contratos. Nesse contexto, a fim de proteger nossos resultados de possíveis aumentos nos níveis de inadimplência, seguimos com diligência e agilidade em retomada de ativos, resultando em volumes de devoluções e retomadas acima do que consideramos normal para o nosso negócio. Olhando para o primeiro gráfico do slide, vemos que, embora as retomadas ainda estejam em patamares elevados, elas apresentam quedas de 2 dígitos em ambas as comparações com o ano anterior e resultam diretamente da maior seletividade na aprovação de crédito a novos clientes e a maior diversificação setorial que a companhia tem focado. No entanto, as retomadas do segundo trimestre apresentaram alta quando comparadas ao primeiro trimestre de 25, que se deu pela decisão da companhia em acelerar a retomada de ativos de clientes de transporte de grãos, responsável por 30% desse volume de retomada no segundo trimestre de 25, conforme evidenciado pelo gráfico superior à direita. Com isso, reduzimos a exposição do nosso faturamento a este setor para apenas 1,38% em junho de 25, contra 2,67% em dezembro de 24 e cerca de 10% no seu pico lá em 2021. O segmento de transporte de grãos, somado a produtores rurais, outros segmentos do agro e o segmento de transporte de cargas gerais, foi responsável pela alta concentração de 72% de todos os ativos que já foram retomados pela companhia desde 2023. Ressaltamos ainda que o volume retomado no segundo trimestre de 25 se deu principalmente em clientes de pequeno e médio portes, não havendo retomadas de ativos em nenhum dos 40 maiores clientes da companhia. Por fim, destaco que a representatividade da PDD em relação à receita líquida de serviços de locação segue apresentando certa estabilidade desde o primeiro trimestre de 24, após a exclusão dos efeitos não recorrentes da PDD extraordinária que fizemos naquele trimestre, e deverá seguir em uma tendência de redução nos próximos trimestres, como consequência tanto de um maior rigor e seletividade de crédito para novos projetos,
quanto pela agilidade da companhia em cessar o reconhecimento de receita e retomar ativos de clientes inadimplentes, como forma de proteger nossos ativos e manter a lucratividade de nossas operações. No próximo slide, na página 8, a frota alugada apresentou expansão tanto em relação ao segundo trimestre de 24 quanto ao primeiro trimestre de 25, com a adição de novos contratos conquistados. No entanto, a ocupação apresentou redução de 1 ponto percentual em relação ao primeiro trimestre de 25, devido ao aumento dos estoques de locação, conforme explicaremos agora através do gráfico na parte inferior desse slide. Como podemos ver, seguimos com o estrito compromisso de reduzir os nossos estoques e tudo que a companhia pode fazer está sendo feito nessa direção. Estamos comprando ativos novos apenas sob demanda, reduzindo o estoque de novos em 9,3% em apenas 3 meses, ao implantarmos um volume acima do que compramos. Além disso, dos 771 milhões de estoques de ativos 0 km, 440 milhões, ou 57%, já estão em processo de implantação para contratos já firmados. Na ponta da venda, realizamos um volume recorde de venda de seminovos, que foi 38% acima do valor dos ativos que desmobilizamos pelo término de contratos no mesmo período. E devemos continuar assim, à medida que continuemos tendo sucesso nas extensões de contratos e seguiremos buscando aumentar nossos volumes de vendas de seminovos. Apesar dessas entregas, o maior nível de retomadas de ativos no trimestre fizeram com que o estoque de ativos aumentasse em maior proporção à extensão da frota alugada, com consequente redução da taxa de ocupação em comparação com o que esperávamos para este momento do ano. Não fossem os 365 milhões em retomadas no trimestre, teríamos performado uma redução dos estoques de 137 milhões, contribuindo diretamente para a melhoria da ocupação de nossa frota. Destaco ainda que o saldo do estoque de ativos disponíveis para venda ou locação em junho de 25 foi de 2,7 bilhões, quando considerado seu valor líquido de depreciação. Afirmamos aqui o nosso compromisso em melhorar a taxa de ocupação até o final do ano, conforme as vendas de ativos sigam crescendo e novos contratos sejam implantados. Indo para o slide 9, mostramos o crescimento de 4,3% da nossa frota total, com crescimento em todos os segmentos de ativos. Adicionalmente, aproveitamos para demonstrar o quanto a receita da companhia hoje é diversificada. Atuamos em mais de 16 setores da economia, o que permite mitigar eventuais reduções de receitas com retomadas que possam acontecer ciclicamente em alguns setores por demandas em outros setores que tendem a compensar esses efeitos. Neste trimestre, destacamos os aumentos das participações que tivemos no segmento de logística, limpeza urbana, comércio e e-commerce, energia elétrica, agro, exceto grãos, engenharia, serviços, indústrias e transporte de combustíveis. Agora estou indo para o slide 10. Aproveito para fazer um destaque importante quanto à diversificação dos ativos e clientes da companhia, suportada pela estratégia de oferecermos soluções de acordo com o que nossos clientes precisam, fazendo da Vamos uma empresa muito além de uma locadora de caminhões. Nesse aspecto, destaco que a Vamos é líder no segmento de locação de empilhadeiras, com cerca de 7 mil ativos alugados e aproximadamente 1 bilhão em valor desses ativos, responsáveis por cerca de 12% da nossa receita de locação, com rentabilidade adequada, baixa inadimplência devido à carteira de mais de 245 clientes de alta qualidade de crédito e em contratos de longo prazo, geralmente acima de 5 anos e com potencial de extensão que vai até 10 anos. Indo para a página 11, falaremos dos resultados do segmento de locação. A receita líquida de serviços cresceu 8,7% neste trimestre em relação ao segundo trimestre do ano anterior, refletindo principalmente a receita incremental dado a implantação ocorrida entre os períodos, mais que compensando as reduções de faturamento por retomadas e os desafios comerciais enfrentados. O EBITDA de serviços somou 862,7 milhões, com margem EBITDA de 86%. Essa margem EBITDA poderia ter sido melhor, não fosse a perda de receita por conta dos ativos retomados, que não estão gerando receita de aluguel, combinado com gastos adicionais que estamos tendo com a manutenção e preparação de ativos usados a serem vendidos ou alugados. Adicionalmente, a companhia reconheceu uma reversão de provisão não recorrente de 14,8 milhões, referente ao ajuste na provisão a pagar por aquisição de empresas, que estamos considerando como não recorrente e excluindo da análise para fins de melhor comparabilidade entre os períodos. Já a depreciação segue controlada e em níveis adequados para fazer face ao cenário de preços de veículos usados. Os aumentos da depreciação anualizada por veículo, bem como a taxa de depreciação implícita que estamos mostrando nesse gráfico,
demonstram apenas o processo de normalização natural das taxas para caminhões à medida que a companhia desmobiliza e vende ativos com taxas de depreciações mais baixas, resultado das relevantes apreciações desses ativos desde 2020, e adquire ativos 0 km com taxas de depreciação mais condizentes com a realidade esperada de preços de mercado de usados. Máquinas e equipamentos seguem com depreciação mais linear entre os períodos, apresentando taxas de depreciação entre 9% e 10%. Com relação à margem EBIT de serviços, temos um impacto de contração nessa margem em função do carrego de estoque de imobilizado não alugado, fruto principalmente de retomadas que seguem sendo depreciados, mas sem ter a contrapartida de uma receita de locação. Agora indo para o slide 12. Gostaria de comentar os destaques relacionados ao negócio de vendas de ativos seminovos. Mas antes de falar dos importantes resultados alcançados nesse trimestre, quero contextualizar como está o ambiente de venda de caminhões e implementos rodoviários no país. Segundo a Fenabrave, o primeiro semestre de 2025 apresentou aumento de 1,2% das vendas de caminhões 0 km. No entanto, a projeção para o ano foi reduzida e passou a ser de uma queda de 5%, indicando um segundo semestre pior. Já a Anfir apresentou queda de quase 20% na venda de reboques e semi-reboques novos, com basculantes e graneleiros dedicados principalmente ao transporte de grãos, caindo aproximadamente 40% no acumulado do ano versus o mesmo período de 24. Outros tipos de implementos, como dolly, canavieiro, toras, tanque inox e tanques carbono, também apresentam representativas quedas em relação a 2024. Por outro lado, quando olhamos para o gráfico superior à direita, percebemos que os preços de caminhões novos e seminovos seguem apresentando estabilidade, mesmo após as fortes valorizações de 2019 a 2024, o que dá conforto quanto às nossas taxas de depreciação. Abaixo à esquerda apresentamos o aumento do volume de vendas em número de ativos, tanto para caminhões como para máquinas e equipamentos. Já no gráfico ao lado, analisamos os volumes de vendas de caminhões e ônibus da Vamos em relação ao mercado de venda de usados até 10 anos desses ativos pelos dados históricos da Fenabrave. Percebe-se que mesmo com os fortes volumes de vendas da companhia, o nicho de mercado é bem maior, com a Vamos tendo um market share de apenas 4,5%, de acordo com nossas estimativas. Adicionalmente, vemos que o mercado de até 10 anos também está ganhando participação do total de venda de usados, o que dá ainda mais conforto para a companhia continuar crescendo na locação, sem necessidade de aumentar suas taxas de depreciação. Indo para o próximo slide, apresentamos os resultados financeiros de seminovos, com um recorde de receita de vendas, que totalizou 324,3 milhões nesse trimestre, um crescimento de 72% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. A margem bruta de venda de ativos foi de 7,5% no trimestre, mantendo o nível adequado de rentabilidade no primeiro trimestre de 25 e explicada pelos preços saudáveis e mix com maior exposição a caminhões, que apresentou margem de 13,6%. A margem de menos 2,6% da venda de outros ativos reflete os esforços da companhia em dar maior liquidez a ativos que, em sua maioria, apresentavam tempo de pátio elevado e o momento de maior restrição de vendas desses ativos em 2025. Os estoques de ativos disponíveis para a venda da companhia foi de 659 milhões em 30 de junho de 25. E além deste montante, a companhia tinha 1,4 bilhão no valor residual de ativos usados como disponível para aluguel ou venda, conforme já indicado no slide anterior quando falamos da nossa frota e taxa de ocupação. Também gostaria de informar que seguimos prospectando novos pontos para abertura de lojas e buscando parcerias para aumentar nossa capilaridade comercial na venda de seminovos. Esse ano já abrimos uma nova loja em Itajaí, Santa Catarina, e estamos abrindo uma nova loja em Pavuna, no Rio de Janeiro. Com isso, passaremos a ter um total de 21 lojas, além de 87 pontos de terceiros em diferentes regiões do Brasil. Dando sequência na apresentação, comentaremos os resultados consolidados da companhia e a evolução trimestral dos principais indicadores. A receita líquida somou 1,4 bilhão no segundo trimestre, crescimento de 16,9% em relação ao segundo trimestre do ano anterior, beneficiada pela forte contribuição da operação de seminovos e pelo crescimento acima da inflação da receita de locação. A redução da margem EBITDA consolidada reflete a maior participação de seminovos no mix da receita, além das reduções anuais das margens de cada segmento. O EBIT do trimestre reduziu 9% na comparação com o mesmo período do ano anterior,
basicamente em função da maior depreciação, explicado tanto pelo aumento da frota quanto pela normalização da taxa de depreciação, tendo também sido impactado pelo efeito do carrego do estoque de ativos não locados, conforme já explicado. O lucro líquido de 83 milhões no trimestre reflete principalmente, além dos temas anteriormente citados de maior depreciação e menor receita em função dos ativos retomados ainda não vendidos ou alugados, o aumento da despesa financeira líquida, ocasionado tanto pelo aumento da taxa básica de juros, quanto pelo maior saldo da dívida líquida. No slide 16, para melhor compreensão dos efeitos nos nossos resultados, chegando no lucro líquido, demonstramos as principais movimentações que explicam essa variação. Como podemos ver, os efeitos do carrego de estoques de imobilizado trazem dois importantes impactos ao lucro. O primeiro pela depreciação sem a contrapartida de receitas de locação. O segundo pelo custo financeiro das dívidas emitidas pela companhia, tendo esses ativos que não geram aluguel. Adicionado a isso, temos o aumento da dívida líquida em 4,2%, explicado principalmente pelo aumento de frota e o relevante e rápido aumento da taxa básica de juros, com alta de quase 40% em 12 meses, fazendo com que o lucro líquido ajustado da companhia chegasse aos 93 milhões reportados nesse trimestre. Indo para o slide seguinte, demonstramos a evolução do nosso ROIC e nosso ROI, considerando o período acumulado dos últimos 12 meses. Conforme já comentamos no trimestre anterior, nosso ROIC está transitoriamente afetado por ativos já investidos e que não estão gerando receita. Ao lado direito do slide, se normalizarmos esse efeito, considerando uma taxa de ocupação de 91%, excluindo o estoque de seminovos do denominador e uma margem EBIT de 70%, nosso ROIC normalizado deveria refletir algo como 17,4%. Isso não é uma projeção, até porque estamos fazendo essa análise olhando para trás, mas naturalmente reforça nosso foco em otimizar o capital empregado pela companhia através de iniciativas de redução dos estoques de ativos que não estão gerando aluguel, seja pela venda, seja pelo aluguel do sempre novo. Em relação ao ROI, o principal efeito se deve à redução do lucro líquido, conforme já anteriormente mencionado. Por último, indo para o slide 18, comentarei sobre os principais indicadores financeiros e alavancagem do trimestre. A dívida líquida apresentou crescimento de 4,2% em relação ao primeiro trimestre de 25, refletindo principalmente os investimentos realizados pela companhia, conforme demonstramos na movimentação da dívida líquida ao lado direito do slide, tendo fechado esse trimestre com alavancagem de 3,4 vezes dívida líquida EBITDA para fins de covenants. Não fosse pelo pagamento de dividendos sob forma de JCP ocorrido nesse trimestre, nossa dívida líquida teria aumentado apenas 2% na comparação de 30 de junho com 31 de março de 25. Ou seja, a geração de caixa de locação mais a venda de ativos praticamente igualou o que pagamos de juros e investimos em novos ativos. No final de junho, tínhamos aproximadamente 4,1 bilhões em caixa e aplicações financeiras, que somado às linhas disponíveis totalizavam 4,4 bilhões, que representam uma cobertura equivalente a 80% da dívida bruta que vai vencer e será paga até dezembro de 27. Se analisarmos a métrica de dívida líquida somado ao saldo de fornecedores e cessão de recebíveis em relação ao valor da frota, tínhamos, no encerramento do segundo trimestre de 25, um ratio de 1,3 vezes. Uma análise que entendemos ser conservadora, dado que não leva em consideração o valor de mercado de nossos ativos, que representam margens atuais de 7% na venda, e o saldo de contas a receber de clientes, o que tornaria esse ratio ainda menor. Agora gostaria de voltar a palavra para o Couto. Obrigado, Cesário. Vamos passar agora para o slide 19. Vocês se recordam que no dia 12 de novembro do ano passado, nós divulgamos um fato relevante com projeção de nosso CAPEX implantado para o ano de 2025, que eram de 5 bilhões de reais, compreendido em 3,3 bi de ativos novos, mais 700 milhões de reais de contratos que seriam estendidos e mais 1 bilhão de reais na implantação do Sempre Novo, o novo produto que a gente lançou ainda em 2024. Considerando nossas estimativas de vendas de 1,2 bilhões de reais de seminovos, teríamos então um CAPEX líquido de aproximadamente 2,1 bilhão de reais. Bom, posteriormente, junto com a divulgação de resultados do primeiro trimestre de 25 em abril, passamos a dar também o guidance financeiro, calculado em cima das premissas do guidance operacional que tínhamos dado em novembro passado.
chegando a um range de lucro líquido de 450 a 550 milhões de reais. Isso ajudou os investidores a entender como seria a companhia pós-cisão das concessionárias. Reconhecendo toda a conjuntura de negócios e ambiente macro mais difíceis em relação ao que prevíamos em novembro do ano passado, e para melhor refletir os resultados desempenhados até o segundo trimestre de 2025, mais os desafios e oportunidades que teremos até o final do ano, acreditamos ser necessário um ajuste do Guidance 2025, conforme demonstrado nessa tabela. Observem que ajustamos a projeção de crescimento através de ativos novos para algo em torno de 3 bilhões de reais. Em compensação, também ajustamos o volume de contratos estendidos, com os mesmos ativos e reajuste de preços para uma faixa entre 800 e 900 milhões de reais. O volume de sempre novo locado deve ficar abaixo das nossas estimativas iniciais, feitas no fim do ano passado. Porém, a venda de ativos seminovos bateu o recorde todos os meses desse ano e nos indica a nova projeção de 1,3 a 1,5 bilhão de reais até o fechamento do ano. E agora vamos para o último slide, onde eu vou fazer as considerações finais. Nós vamos priorizar a redução de estoques e aumento da ocupação da frota. Seguiremos atuar para reduzir o estoque de novos, já bem mais normalizados, e o principal foco da companhia, naturalmente, é reduzir os estoques de seminovos, seja pela locação, seja pela venda. Somado a isso, vamos trabalhar para reduzir a alavancagem da companhia diante do atual momento de taxa de juros, moderando crescimento, eficiência no giro dos estoques e venda de ativos. A receita futura contratada segue resiliente, com mais de 13 bilhões de reais, podendo crescer à medida que seguiremos alugando ativos que já investimos e, portanto, com menor necessidade de capex líquido. O volume recorde na venda de seminovos é consequência da alta liquidez dos ativos, aumento da nossa capilaridade comercial e a utilização de meios digitais. Ampliamos nossos canais de vendas e o nosso trabalho vem se mostrando assertivo. Medidas de gestão de contratos e mitigação de riscos do negócio trazem para a gente uma maior agilidade para retomar os ativos quando necessário, além de uma maior seletividade na análise de crédito. A extensão de contratos com reajuste de preços é parte da nossa estratégia para melhorar a rentabilidade dos ativos investidos e segue sendo uma excelente alternativa para os nossos clientes evitarem a escalada de custos. Os novos contratos firmados pela companhia comprovam a capacidade de precificação justa e a adequada ao atual momento da economia. A área comercial seguirá focada em setores resilientes da economia, como, por exemplo, a intralogística, e exercendo adequado gerenciamento do risco de crédito para projetos e clientes. Eu termino aqui a nossa apresentação e, juntamente com o Cesário, vamos abrir a sessão de perguntas e respostas. Meu muito obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Caso deseje fazer uma pergunta por escrito, por favor, digite sua pergunta no campo Q&A, seguido de seu nome e sua companhia. Nossa primeira pergunta vem do Sr. André Ferreira, do Bradesco BBI. Por favor, André, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço aqui. Eu queria explorar dois temas. O primeiro é entendendo melhor o guidance, né? Nos novos números de lucro, o range de 300 milhões até 450 milhões é maior do que o range anterior de 100 milhões ali, né? Do low para o high. E no primeiro semestre vocês já entregaram 200 milhões. Eu queria entender assim, o que vocês enxergam de maior risco, se é retomada, se é vendas acomodarem, né, que seja, que vocês veem para esse lucro do terceiro e do quarto TRI, que poderia fazer com que o segundo semestre inteiro leve ao lucro do ano inteiro para o low do guidance. E o segundo ponto, na retomada do TRI, se a gente exclui o transporte de grão, ainda assim ficaria ali nos 250 milhões, mais ou menos, e teria sido maior do que a retomada do primeiro TRI. Então, minha pergunta é se teve uma decisão de acelerar a retomada de forma geral, não só no setor de transporte de grãos, e o quanto vocês esperam de retomada no terceiro e no quarto TRI. Obrigado. André, Gustavo Couto falando, obrigado pela participação e pelas perguntas. Vamos lá, com relação ao guidance, o que a gente percebe ali claramente é o seguinte: bom, não existe mais, a gente não tem uma perspectiva, não estamos considerando para o low do range, para o low da faixa, a gente não percebe ali uma possibilidade, por exemplo, de queda na taxa de juros, que levaria ali, ou seja, uma manutenção nos atuais custos de serviço da dívida. Então, esse é um aspecto importante. O outro ponto relevante é que, para a gente chegar no piso da faixa,
a gente veria ali também um ritmo de retomadas acima do que nós projetamos. E esse ritmo de retomada acima do que nós projetamos, aí eu já vou conectar com a sua segunda pergunta, leva a gente a algumas medidas, né? Bom, primeiro, uma gestão mais próxima, uma gestão mais diligente e muito ágil para sinais em alguns setores específicos da economia. Então, a gente, de fato, já pode perceber que provavelmente teremos um valor de retomada acima do que nós projetamos em alguns setores que, naturalmente, também podem sentir o atual momento de mercado, como já vem sendo apresentado. E é natural também, André, que a gente tenha algum ajuste de demanda de alguns clientes. Ou seja, nesse momento, todo mundo, né, em que está tendo ali os seus negócios um pouco mais pressionados pelo ambiente macroeconômico, todo mundo busca um pouco mais de eficiência. Então, tenta otimizar o volume de frota, tenta otimizar um pouco, reduzir um pouco os seus custos, e isso faz com que também a gente tenha tido algumas devoluções amigáveis de alguns ativos que eventualmente poderiam ser otimizados dentro do escopo desses clientes. Então, quando a gente para olhar isso, a faixa maior no lucro líquido se deve a esses efeitos, onde a gente prefere ter um pouco mais de cautela e transparência, mostrando para vocês que sim, a gente tem um ano desafiador pela frente. Quando a gente olha para os setores da economia, onde a gente percebe ali alguma retomada ou alguma devolução, a gente está falando aqui de setores que têm algum tipo de sazonalidade, que apresentaram alguma flutuação. Exemplo, transporte de carga geral, né? Por outro lado, é importante dizer que a gente tem conseguido crescer em setores que vêm desempenhando muito bem na economia. Exemplo, e-commerce, outros setores de serviços, como energia elétrica, logística, engenharia, indústria. Então, são setores que a gente, de fato, vem buscando o maior foco, o maior crescimento, mas, naturalmente, existem ali algumas flutuações em setores que podem estar sentindo um pouco mais alguns efeitos de sazonalidade. Então, André, espero ter respondido as duas perguntas. Se não, fica à vontade para complementar. Obrigado. Super respondido. Obrigado, bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Bruno, do XP. Por favor, Pedro, seu microfone está liberado. Bom dia a todos, obrigado pelo espaço para a pergunta. Eu queria perguntar sobre o balanço entre margem de locação, e aí com foco maior na questão do custo de preparação, e na margem dos seminovos, olhando para ela mais para os próximos trimestres, né, ou olhando para ela um pouco para frente, pensando na estratégia de vocês que acho que já vem até acontecendo, né, de incentivar as vendas de seminovos como alternativa, eventualmente a alocação um pouco abaixo do esperado no sempre novo, ou, enfim, como alternativa a essa alocação do sempre novo que vem vindo um pouco abaixo. O que a gente viu foi que a margem, vocês conseguiram até manter a margem trimestre contra trimestre dos seminovos agora nesse segundo TRI, já com um crescimento relevante, acho que foi 12%, né, um trimestre contra o outro, do top line. O que eu queria entender é como que a gente deveria pensar essa dinâmica desses dois efeitos, seja do custo de preparação, e aí vocês conseguirem dar um pouco de cor para a gente no quanto que ele já afetou as margens de locação do segundo trimestre e como que a gente deveria esperar ele para frente, versus esse impacto possível aí na margem dos seminovos, se é aquele que vocês esperam que ele aconteça, de eventual incentivo adicional à venda para atacar aí o desafio dos ativos não locados, né? Então, enfim, o balanço aí entre esses dois efeitos nas margens aí, na locação e nos seminovos, por favor. Obrigado. Pedro, Gustavo Couto falando aqui, eu vou iniciar a pergunta, mas deixar o Cesar aqui à vontade, caso ele queira complementar, tá bom? Vamos lá, com relação à margem de locação e preparação dos ativos. Bom, a gente tem se dedicado bastante aqui a deixar os ativos que foram devolvidos antes, né, do fim do contrato ou retomados, para que a gente possa fazer um segundo ciclo de locação. E essa preparação ela também leva em consideração que esse ativo pode ser vendido, como está acontecendo, numa velocidade também né, bastante positiva, se você olhar a evolução
ano contra ano, ou mesmo trimestre como trimestre, como você falou. Agora, a gente olha que o grande... E você percebe que na margem EBITDA, né, do primeiro TRI para o segundo TRI, você vê ali uma flutuação, uma variação, né, de 2 pontos, 3 pontos percentuais, que é alguma coisa que está relacionada a, sim, um maior custo de preparação desses ativos, né? Então, um maior custo de manutenção desses ativos. Então, você percebe ali claramente uma flutuação, mas com margens, patamares bastante saudáveis. A margem EBITDA da companhia, historicamente, vai ficar ali flutuando entre 85% e 90%, quando a gente fala de margem de locação, a margem EBITDA. E veja, Pedro, que eu considero o principal ofensor da nossa margem, e aí por isso eu queria chamar a atenção para a margem EBIT, né, realmente a ociosidade da frota, porque eu estou depreciando esse ativo, né, e ao mesmo tempo não tenho a receita relacionada a ele. Então, o nosso grande esforço tem que ser, de fato, em colocar essa frota para trabalhar. Ou elas têm que estar alugadas, ou a gente vai vender, né? E quando a gente entra na tua segunda questão, olhando para a margem de seminovos, a gente, de fato, percebe, e a gente mostrou isso num gráfico, se eu não me engano, foi o gráfico número 12, em que os preços de seminovos, eles continuam se apreciando, de tal forma que a gente percebe ali que as nossas taxas de depreciação estão adequadas e os nossos ativos continuam líquidos e apreciados. O grande ponto aqui para a gente é que, sim, vale a pena, eventualmente, acelerar um pouco as vendas, como nós estamos fazendo. Sim, eventualmente, abrindo mão um pouco de margem, isso pode acontecer, né? Em especial em alguns ativos que a gente tenha um pouco mais de estoque, por exemplo, como os ativos que voltaram do agro, né? São caminhões, são cavalos mecânicos pesados. Então, a gente naturalmente pode fazer algum esforço maior e abrir um pouco mão de margem para que a gente veja, sim, essa taxa de ocupação da frota subindo mais rápido e a gente naturalmente retomar os patamares de margem EBIT na locação com uma ocupação maior. Então, assim, o esforço ele é combinado. A gente vai, sim, aumentar o esforço de locação e isso naturalmente vai trazer uma melhora na nossa margem EBIT à medida em que se eu tenho a depreciação, eu tenho que ter uma receita associada. Se eu não tenho a receita associada e eu não tenho perspectiva de alugar aquele ativo, é melhor eu vender. E se a gente tiver que vender mais rápido e abrir mão de 2, 3 pontos percentuais de margem, dado o atual momento da taxa de juros, a gente também vai fazer, porque, afinal de contas, o efeito caixa, nesse momento, também é importante para a companhia. Então, dito isso, esse é o balanço que eu faço, Pedro, e espero ter respondido. Cesário comentou aqui que não quer fazer nenhum complemento, mas espero ter respondido a sua pergunta, Pedro. Respondeu sim, muito obrigado. A próxima pergunta vem do senhor Guilherme Mendes, da JP Morgan. Por favor, Guilherme, seu microfone está liberado. Oi, bom dia, Couto, Cesário, obrigado pelo espaço aqui. Eu tenho 2 pontos que, na verdade, são 2 follow-ups, pensando um pouco em termos de modelagem de algumas variáveis importantes para o case aqui, né? O primeiro, na retomada, a gente falou um pouco sobre como outros setores têm sido impactados. E, Couto, uma coisa que acho que você já comentou em outros calls foi sobre modelar os 5% da base de ativo em termos de retomada para frente, né? Até a gente talvez tratar de maneira até conservadora. Olhando para frente, próximos 1, 2 anos, apesar da baixa visibilidade, você acha que essa é uma premissa ainda factível ou não? E o segundo ponto, também, de certa maneira, relacionado a isso, é na depreciação. Vocês comentaram um pouco aí sobre como os preços de seminovos têm performado bem, então a depreciação parece estar controlada, mas acho que gradativamente essa depreciação, ela naturalmente tem que subir, né, e convergir para um valor, entre aspas, marginal. Queria que vocês ajudassem a gente a pensar em qual é o timing disso acontecer, né? Em que ponto que a gente deveria começar a ver uma depreciação mais, entre aspas, normalizada aqui. Obrigado. Guilherme, obrigado pela participação e pelas perguntas. Eu vou pegar a primeira e vou deixar a segunda, então, para o Cesário responder. Vamos lá, então, para a questão da retomada. Bom, o Guilherme, a resposta é sim. Eu acredito nos 5% ainda ali como alguma coisa normalizado olhando para a companhia 2026 para frente. Esse ano, a gente não pode deixar de levar em consideração o que está acontecendo com os principais indicadores do mercado, quando a gente para pensar, por exemplo, inadimplência subindo nos principais indicadores dos principais instituições financeiras, Banco Central, etc. Então, isso faz com que a gente, sim, tenha uma atenção maior
para essa conjuntura de juros tão alto e de alguma forma, economia pressionada, como a gente tem visto no mercado. Isso faz com que a gente tenha maior agilidade e é melhor, né? A gente até falava sobre isso aqui agora mais cedo. É melhor um caminhão parado do que ele mal alugado, né? Então, é melhor a gente trazer esse equipamento para dentro de casa, por mais que isso pressione um pouco, né, a nossa taxa de ocupação, mas é melhor trazer ele para casa, preservar a integridade dele, porque são ativos líquidos, ativos que podem ser revendidos ou eles podem ser novamente alugados por um contrato mais sustentável. Então, essa tem sido a decisão da companhia e a gente vai continuar fazendo isso. Então, provavelmente veremos ainda um número mais alto de retomadas este ano em relação àquela premissa de 5%, que é o que eu acredito, sim, continuo acreditando como um número normalizado, né, para exercícios futuros, mas esse ano, então, como a gente já viu no primeiro semestre, acima de 500 milhões de devoluções ou retomadas acumuladas no primeiro semestre, é provável, então, que a gente veja no segundo semestre alguma coisa também nesse ritmo, dado que a gente ainda não vê uma perspectiva de melhora no ambiente macro para esse segundo semestre, tá bom? Então, mas para o futuro, sim, eu acho que para modelagem, 5% é um número bastante razoável e bastante próximo daquilo que a gente acredita. Cesário? Guilherme, bom dia, tudo bem? Bom, com relação à depreciação, né? A gente lá no slide 11 da apresentação, a gente mostra lá as taxas implícitas que a gente tem para os nossos principais ativos e sendo caminhões aí o mais representativo da nossa frota, você vê aí um crescimento ao longo dos últimos trimestres, a gente chegou a depreciar 4,3% de taxa de depreciação, esse trimestre foi de 5,4%, então a gente já vem mostrando aí uma certa tendência de crescimento que a gente sempre sinalizou, mas eu não acredito que essa taxa vá crescer de uma maneira consistente com o que foi nos últimos trimestres, por algumas razões. Uma delas é que existe aí uma certa estabilidade no preço. Quando eu olho os preços de FIP dos modelos dos nossos ativos, né, nos últimos trimestres, eu não vejo uma aceleração na depreciação de valor dos principais ativos de maneira significativa. Eu também vejo, né, as montadoras com um movimento semelhante ao que a gente sempre viu em anos anteriores, de fazer reajustes, né, para repor pelo menos inflação. Né? Esse ano a gente teve aí reajustes de preço no começo do ano, principalmente, fruto não apenas de inflação, mas principalmente de dólar, né, de componentes em dólar desses ativos, que isso, de alguma forma, faz com que o preço do novo se descolhe do preço do usado e puxe o preço do usado, né? Então, eu de fato acredito que, muito embora a gente venha mostrando nos últimos trimestres um crescimento nessa taxa de depreciação, ela não deverá crescer, olhando os próximos 4 trimestres, na mesma proporção de crescimento que você viu nos últimos 4, tá? Agora a gente revisa a depreciação no mínimo 2 vezes por ano, olhando aí todos esses elementos, né? Preço de mercado de usados, projeção de depreciação da nossa frota. Então, é difícil afirmar, mas eu de fato acredito que a gente está chegando num nível aqui de depreciação, olhando para frente, parecido com o que a gente tem aqui agora demonstrado nesse trimestre. Legal, bastante claro. Obrigado, Couto, Cesário, bom dia aí. A próxima pergunta vem do senhor Daniel Gasparetti, do Itaú BBA. Por favor, Daniel, seu microfone está liberado. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. É uma pergunta rápida, é mais porque olhando a tabela que vocês disponibilizam lá na página 7, sobre os ativos retomados, a gente tem a impressão de que tem um valor representativo ali de ativos que talvez não tenham se beneficiado da inflação ali de preços de 2020 e 2022. Mas para pegar um pouco da visão de vocês, sobre como é que vocês pensam o comportamento de margem na venda desses ativos. É um pouco casado com as últimas perguntas a respeito de margem seminovos e depreciação, mas queria explorar um pouco mais esse tema específico. Obrigado. Oi, Gasparetti, prazer falar com você, obrigado pela participação.
Ô Gasparetti, a gente tem demonstrado para vocês, né, que a gente mantém o nosso poder de compra, o que garante para a gente, né, uma boa capacidade de venda nesses ativos, seja após o ciclo completo, né, de 5, 6 anos, né, aliás, que cada vez mais tem demonstrado aí se alongar, além dos 5 anos que a gente tem como uma premissa básica do nosso negócio, né, mas também quando a gente precisa vender ele no curto prazo. Se você olhar, a gente vem mantendo ali margens saudáveis quando a gente abre os caminhões, que é o grosso dos nossos ativos, a gente vem mantendo margens bastante saudáveis na venda de seminovos, como a gente mostrou para vocês no slide um pouco mais à frente, né? Então, a gente percebe que tanto na venda do ativo, que já depreciou de uma forma, vamos dizer assim, completa, não completa, né, porque a gente nunca deprecia 100%, mas quando a gente vai lá e olha o ciclo completo de 5, 6 anos, como também, eventualmente, quando a gente precisa vender ele mais rápido. E observe que isso é consequência do nosso poder de compra, dos descontos que nós conseguimos junto às montadoras, pela nossa escala única, frente aos preços de mercado. Então, isso dá para a gente uma certa tranquilidade, que seja nos ativos que completaram seu ciclo, né, de 5, 6 anos de locação, seja eventualmente numa situação em que a gente precisa vender mais rápido, margens adequadas e sempre positivas, né? Então é nisso que a gente vem trabalhando e é nisso que a gente percebe nas vendas de seminovos como um todo. Espero que eu tenha respondido aqui, Gasparetti. Você tem direito a uma segunda pergunta aqui, então se você quiser trazer, fica à vontade. Obrigado, Couto. Obrigado pela resposta. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem do Sr. James Pais, da Morgan Stanley. Por favor, James, seu microfone está liberado. Yes, hello. Sorry, I wasn't on mute. Yeah, thank you for taking my question. Just one thing. I think during the first quarter conference call, you mentioned that you expected to reach utilization of 90% by year end. Can you give any update on that expectation? Would you much appreciate it? Thank you. James, obrigado, Gustavo Couto falando, obrigado pela participação. Bom, a gente continua perseguindo os patamares acima de 90%, tá? Dado que a gente teve um volume de retomadas maior no segundo trimestre, eu prefiro ser ali cauteloso para os números de retomada para o segundo semestre, então eu prefiro, dentro de um processo de bastante transparência, dizer que a gente quer se aproximar aos 90%, mas é provável, é possível que a gente não chegue nos 90% até o final do ano, como é a nossa grande meta aqui, superar os 90%. Então, devemos ficar um pouco abaixo, eu não quero aqui dar nenhuma projeção diferente do que a gente tinha, mas eu acho difícil a gente chegar acima dos 90%. Mas devemos nos aproximar desses 90%, tá? Vamos trabalhar muito forte para isso. Eu acho que a venda de seminovos tem respondido muito bem, como vocês viram, e a gente tem uma expectativa muito positiva com relação à venda de seminovos para o segundo semestre, assim como eu também tenho a expectativa de melhorar os números de locação de sempre novo para o segundo semestre. Mas a gente prefere aqui, de novo, ser cauteloso em qualquer projeção, muito transparente, que eu acho que a gente não vai chegar nos 90%, mas vamos continuar perseguindo, e tenho certeza que se a gente não atingir esses 90% este ano, a gente certamente consegue atingir no ano que vem. All right, that's clear. Thank you. A próxima pergunta vem do Sr. Felipe Nielsen, do Citi. Por favor, Felipe, seu microfone está liberado. Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado por pegar a minha pergunta. Eu tenho uma pergunta e um follow-up aqui. A minha pergunta relacionada a crédito, vocês comentaram bastante sobre inadimplência, cenário de juros mais apertado. Eu queria entender se a gente olha o cenário de crédito atual, como vocês vêm mencionando, ele tem sido mais um agressor do lado da demanda por novos contratos e dessa
dinâmica de um cliente que vocês têm que retomar mais cedo ou que às vezes não aceitam um contrato, prefere deixar para depois, né, por conta de crédito, ou do lado da venda do ativo propriamente dita, em termos de financiamento e etc. Eu queria entender mais onde o crédito tem batido mais, se é na demanda ou na venda. E o meu follow-up é mais relacionado à depreciação. Se a gente olha o breakdown entre máquinas e caminhões, eu entendi perfeitamente. Pessoal, vocês me escutam? Perfeitamente, Felipe. Perfeito. Só voltando então. Na depreciação, vocês mostraram esse breakdown entre máquinas e caminhões. Eu entendi bem a dinâmica e a tendência da depreciação em si, mas eu queria entender se o principal agressor tem sido máquinas e a depreciação do caminhão ela já está mais estável, ou se vocês ainda veem os dois caminhando juntos para cima num pace menor, só para entender um pouco essa relação. Obrigado. Oi, Felipe, bom dia, Cesário. Bom, com relação à primeira pergunta sua de inadimplência, né? Eu acho que a resposta é positiva para os dois aspectos, né? Eu acho que o ambiente econômico atual, né, com taxas de juros e condições de aperto ao crédito de uma maneira um pouco mais generalizada, eu acho que tem se refletido tanto em aspectos de demanda de novos contratos, uma vez que a gente tem sido bastante seletivo e rigoroso com relação à aceitação de novos clientes ou novos projetos, né? E obviamente, esse cenário atual gera uma pressão um pouco maior para esse processo. Isso também tem significado aí alguns casos onde a gente aborda clientes e muitas vezes acelera um processo de retomada para evitar uma postergação de problema, né? Eu acho que os problemas a gente tem tratado aqui à medida que eles vêm aparecendo de uma maneira talvez um pouco mais acelerada do que já fizemos no passado, exatamente por reconhecer o momento, né, de definição aí de recuperação da economia e tudo mais. A gente acredita que o melhor a ser feito para proteger, né, nosso balanço, proteger nossos ativos, é buscar uma solução com um cliente que muitas vezes acontece através de uma devolução antecipada do ativo. Então, isso acaba sendo também fruto de toda essa conjuntura, né, de ambiente de inadimplência um pouco maior. Tá? Com relação à depreciação, antes disso, você fez também uma pergunta com relação à venda de usados, né? Até que ponto que esse cenário de aperto de crédito também tem significado maiores dificuldades no ambiente de venda de usados. Veja, a gente tem conseguido aumentar de maneira sustentável e de maneira continuada os nossos níveis de venda. Tá? Apesar desse aumento, a gente também, sim, tem visto, não é, um desafio maior no que tange a disponibilidade de crédito para nossos clientes de seminovos, tá? de usados. Tá? Então, a gente acredita que a gente estaria num pace de vendas melhor, né, muito melhor do que a gente está hoje, não fosse essas restrições a crédito que a gente tem, sim, sentido na pele. Né? A gente tem verificado aí, nossa área comercial de venda de seminovos tem reportado todos os meses aí um cenário mais desafiador, mais difícil de aprovação de crédito para nossos potenciais clientes de seminovos. Tá? Então, todo esse ambiente não tem ajudado, e a gente ainda assim tem conseguido aí esses recordes sucessivos aí na venda de usados, tá? Cesário, se você me permite só um complemento, Gustavo falando aqui, Felipe, com relação às vendas, eu queria só chamar a atenção o seguinte: é fato sim que os bancos comerciais que financiam os nossos clientes, eles têm reprovado mais crédito. Não obstante a isso, eu queria chamar a atenção para a capacidade da nossa equipe com as ferramentas que estão sendo implantadas. Marketing digital, a gente vê um crescimento importante nos leads que vem chegando através de marketing digital. A companhia tem intensificado seus esforços nesse sentido. Nós ampliamos a nossa capilaridade comercial
Isso não só com lojas próprias, como vocês viram ao longo dos últimos meses, a gente abriu novas lojas, mas fundamentalmente através de parceiros, de terceiros, que cada vez mais correspondem a uma parcela maior das nossas vendas de seminovos. Então, como é que a gente combate essa maior restrição de crédito e juro alto na hora de vender um caminhão usado? É justamente aumentando a nossa capilaridade de vendas, e isso tem demonstrado, então, que tem sido suficiente, aliás, mais do que suficiente, para a gente suplantar o atual momento de maior dificuldade ali para aprovação de crédito por parte dos nossos clientes. Então, você imagina que no momento em que essa taxa de juros eventualmente caia e que, eventualmente, esse crédito volte a estar mais disponível, observe que as bases para a venda de seminovos, elas continuam sendo criadas e elas estão sendo cada vez mais robustas para enfrentar momentos da economia de diversas situações. Então, quando este mercado voltar a ter crédito mais disponível e juro mais baixo, eu acho que a nossa capacidade de venda vai ser ainda muito maior. Desculpa, Cesário, te interromper. Não, fica à vontade para a segunda obrigado. pergunta. A última pergunta sua com relação à depreciação, se seria máquinas e equipamentos, seria um agressor aí ao que a gente está vendo aí de crescimento nas taxas. Não acredito, tá? Não vejo isso. Óbvio, depende, cada situação de depreciação depende muito de qual momento o ativo foi comprado e a dinâmica de preço do novo desde então. Então, o que a gente viu em máquinas e equipamentos de linha verde especificamente foi um reajuste de preço muito forte, né, nos anos aí até 2022, e depois disso uma redução, um ajuste para baixo, fruto de uma demanda mais retraída em função da crise que a gente viu o setor agro enfrentar. E no caso de linha amarela, eu não enxergo aí nenhuma grande depreciação de preços, tampouco. Então eu vejo aí uma certa normalidade, uma tendência de normalidade de taxas de depreciação. A gente já utiliza taxas de depreciação mais fortes para máquinas e equipamentos do que a gente se utiliza para caminhões, né? E a gente está bastante confiante aí que nossas revisões anuais aí nos levam aí a cenários conservadores de depreciação, tá? Perfeito, ficou super claro todos os pontos. Obrigado, pessoal. A próxima pergunta vem do senhor Alberto Valério, da UBS. Por favor, Alberto, seu microfone está liberado. Bom dia, Couto, Cesário, Rodrigo, obrigado pela oportunidade. Primeiramente, gostaria de agradecer vocês aí pelo guidance que vocês têm dado para a gente, tem ajudado bastante aqui e essa nova forma de reportar. E pegando esse gancho, eu queria ver de vocês para o ano que vem, né? Eu sei que ainda tem muita água para rolar, mas eu acho que tem uma ansiedade do investidor em voltar para Vamos, é um player de juros. E a gente tem visto o top line escorregando um pouquinho mais do que a gente tinha há um ano atrás, 2 anos atrás, né? Se vocês pudessem falar o que seria um driver aí para voltar aos crescimentos de top line, se tem alguma coisa mais cíclica agora do agro que vocês já estão vendo passando, ou se é mais pelo macro Brasil, de PIB, juros para baixo, o que poderia retomar esse crescimento aí da Vamos de rental, de capex, contratado, implantado, ajudaria bastante. Obrigado, hein? Alberto, obrigado aí pelo feedback em relação ao material, ao guidance. A gente vai sempre trabalhar aqui de uma forma bastante transparente e procurando realmente dar informações de forma objetiva e clara. E vamos continuar trabalhando para que isso seja cada vez mais aperfeiçoado. Obrigado mesmo pelo feedback. Com relação ao top line, eu acho que, Alberto, eu vou separar em 2 aspectos, tá? O primeiro é que a gente vem demonstrando bastante consistência no nosso ritmo de crescimento, no fechamento de novos contratos. Se você observar, a gente tem conseguido, né, fazer um ritmo de implantação bastante robusto, inclusive acima, se a gente compara com o nosso principal concorrente, que é quando alguém decide comprar um caminhão,
a gente observa que a gente vem crescendo, né, no fechamento de novos contratos a taxas muito acima daqueles que optam por comprar um caminhão. Então, o modelo de locação, ele não é mais algo desconhecido pelos nossos clientes. Hoje, todo mundo que vai renovar sua frota, que vai expandir sua frota, e aí eu posso dizer isso de uma maneira bastante firme, todo mundo considera a opção de alugar e faz conta. Então, faz sentido a gente imaginar que esse ritmo de crescimento ele vai continuar acontecendo e que essa oportunidade ela vai continuar presente para os próximos exercícios. E eu acho que o próprio volume de novos negócios que a gente tem feito comprovam isso. Eu acho que, e você tem razão quando você fala que a receita, o top line, ele vem crescendo menos, né, do que a gente apresentou em exercícios passados. E isso, naturalmente, e é muito óbvio, todo mundo sabe disso, é por conta do volume de retomadas. Nós tivemos ali uma retomada importante, que concentrou ali um volume muito grande no setor de grãos, um setor que apresentou uma ciclicalidade que nos puniu ali por ter crescido de forma muito rápida nesse segmento, e da mesma forma que a gente cresceu nesse segmento, a gente teve que encolher nele, né, para preservar os nossos ativos e preservar o nosso balanço. E hoje, se a gente não tivesse tido este efeito concentrado, a gente estaria vendo ali níveis aceitáveis, abaixo até dos 5% que eu falei de retomada, né? Ou de devolução antecipada. E vamos falar uma coisa clara, é natural que uma companhia do tamanho da Vamos tenha algum volume de clientes que vão passar por alguma dificuldade, algum setor específico, a gente tem uma diversidade muito importante. Então é natural que a gente veja alguns clientes pontuais ou alguns setores pontuais passando por algum tipo de ciclicalidade. Isso é parte do risco do negócio, isso é parte do nosso país. Agora, se você combina os dois efeitos, que foi a combinação de uma devolução antecipada ou de uma retomada, que eu entendo, diversificada em setores, como a gente mostrou para vocês, que aconteceu sim ao longo desse trimestre, mas diversificado em vários setores, o que para a atual conjuntura de juros, mercado, etc., eu acho algo natural, normal. Agora, quando eu combino os dois efeitos, grãos mais o efeito natural de mercado, isso de fato faz com que a nossa receita não tenha crescido como a gente estava acostumado a ver. Eu acho que esse trabalho, e aí obviamente tem que esperar um pouco o mercado melhorar, mas a gente está tomando uma série de medidas para que isso seja feito de forma mais rápida. A gente tem melhorado a taxa de ocupação, apesar de nesse trimestre ter feito 84%, vocês vejam que a gente saiu um ano atrás de 82%, chegamos a 85%, voltamos para 84%, vamos voltar a perseguir os 90%, e isso é a grande prioridade da companhia. Na hora que a gente voltar aos 90%, aí você vai ver o top line normalizado e a gente crescendo de uma maneira mais consistente. Por quê? O crescimento ele vem. O que está acontecendo é que a gente também, por outro lado, está tendo que sanitizar alguma carteira de clientes, e isso está prejudicando ali o top line, como você colocou, tá bom? Então, acredito que em 2026 a gente sim vai ver uma companhia operando acima do patamar de 90% de taxa de ocupação, e aí, naturalmente, com o ritmo de crescimento que a gente vem fazendo esse ano e que a gente fez em anos passados, a gente vai continuar, sim, com uma taxa de crescimento interessante, combinando rentabilidade, sustentabilidade e um negócio que cada vez mais vai crescer no Brasil e que todo mundo considera como uma alternativa para renovar suas frotas. Alberto, espero que eu tenha respondido aqui, mas eu estou bastante confiante que esse modelo de negócio, apesar de alguns sobressaltos que a gente está vendo nos últimos meses, a gente tem ali um modelo de negócio bastante promissor e que é muito interessante e muito importante para o país e para os nossos clientes. Muito claro, Couto. Obrigado, viu? Nossa próxima pergunta vem do senhor Rogério Araújo, do Bank of America. Por favor, Rogério, seu microfone está liberado. Oi, bom dia. Couto, Cesário, obrigado aí pela oportunidade. É muito bom mesmo os breakdowns aí que estão sendo dados para a gente analisar os resultados. Obrigado por isso. Eu tenho alguns follow-ups aqui sobre as retomadas de ativo. O primeiro, além desse efeito de conjuntura econômica que vocês falaram bem, ainda é relevante aquele componente de uma análise de crédito um pouco mais frouxa do passado, que segundo vocês está mais assertiva agora? E se sim,
até quando, né, essa base seria limpa, né, desse estoque. Um segundo ponto aqui é sobre essa seletividade maior de crédito que vocês também mencionaram. Isso indica um nível de capex menor para frente, talvez mais perto dos 4 bi do que dos 5. Isso também para os próximos anos. E por último, esse nível de retomada de 5% normalizado, se você pensar numa companhia na teoria que não cresce, né, estão falando que num intervalo de 5 anos, num ciclo de 5 anos, a gente vai ter 25% de retomada, né? 1 a cada 4 caminhões retomados. Essa conta, é isso mesmo? Faz sentido? Só para ver se eu não estou comendo alguma bola aqui. E se for isso, não seria o caso a companhia tornar o crédito ainda um pouco mais seletivo, né? E esse nível de retomada reduzir, né? Vocês já acompanham alguma empresa lá fora de aluguel de caminhão para ver se é um nível normalizado mesmo, se isso é natural? Qualquer coisa que vocês dividirem com a gente disso também ajuda. Obrigado. Oi, Rogério, Gustavo Couto falando aqui. Eu vou pedir para o Cesário me complementar aqui a qualquer momento, tá bom? Bom, com relação à questão eu vou começar pelo final, tá? A questão do 5% normalizado numa empresa que não cresce. Eu acho que essa hipótese, ela não existe porque a companhia vai continuar crescendo, né? A companhia tem a oportunidade de continuar crescendo, a gente tem balanço para continuar crescendo. Então, se a gente encontrar um ambiente de negócios favorável, a gente vai continuar crescendo. Observa que a gente apresentou um bom volume de crescimento quando eu comparei com a aquisição, né? Onde a locação ela ganha mercado no Brasil. Isso está acontecendo. Então, a gente vai ver, sim, um ambiente, um mercado endereçável para continuar crescendo. E aí eu queria chamar a atenção aqui para vários setores que têm crescido e de forma bastante sustentável. A gente abriu ali na página 9, por exemplo, a gente vê renovação na frota de limpeza urbana, a gente vê o e-commerce crescendo bastante em vários agentes, não apenas, né, alguns que estão aqui listados na nossa tela, né? A gente percebe claramente o agronegócio continua sendo aí o agronegócio saindo um pouquinho do transporte de grãos, que é mais volátil. Vamos olhar para o agronegócio como um todo, produtor agrícola, vamos falar do superenergético, vamos falar de outros setores do agronegócio que continuam sendo oportunidades interessantes para o país. A parte de infraestrutura e serviços, o Brasil requer infraestrutura. Então, assim, espaço para crescer de forma saudável e sustentável, Rogério, eu não tenho a menor dúvida que a gente tem. Então, imaginar que 5% por ano, né, ou seja, uma empresa que não cresce, eu acho uma premissa bastante pessimista, tá? Eu não acredito nisso, dadas as oportunidades que a gente vê claramente aí no mercado, tá? Então, esse é um ponto. A questão da seletividade de crédito, o Rogério, cara, assim, a gente cresceu rápido, a gente lá atrás naturalmente concedeu crédito, e eu acho que os nossos erros de crédito foram muito mais associados a questões cíclicas de setores específicos que a gente atuou, porque é natural que, de novo, assim, alguma empresa passe por alguma dificuldade em algum momento na sua trajetória. E a gente está acostumado a acompanhar isso de perto. E isso não deveria refletir em grandes volumes de retomada olhando para frente. Tá? Agora, especificamente, quando a gente fala de algum setor que teve uma ciclicalidade muito forte, e que esse eu tenho dito para todos, né, que foi talvez um dos grandes aprendizados, é que para a gente evitar grandes volumes de retomada, a gente tem que evitar grande exposição a setores muito cíclicos, porque algum risco de crédito compõe o fundamento do meu negócio. Eu tenho que tomar algum risco de crédito, né, quando eu alugo para alguém. Agora é um risco de crédito mais moderado. Agora, no momento que eu vou lá e encaro um setor com grande ciclicalidade e que a gente aumenta muito a nossa exposição, aí eu estou mais exposto a ter problemas maiores, que foi o que aconteceu. Então, quando a gente fala dos 5%, Rogério, eu volto a dizer, é uma premissa que a gente deu lá atrás muito mais para ser cauteloso. Agora, eu espero que ao longo do tempo, com a qualidade da carteira de clientes que a gente vem mostrando para vocês, e cada vez mais clientes de boa robustez financeira considera a alocação como uma alternativa, eu acho que a gente pode trabalhar abaixo dos 5%.
Mas, de novo, eu não vou ficar aqui prometendo coisa para o futuro, porque, afinal de contas, hoje eu estou entregando acima de 5% de retomada. Eu preciso baixar os 5% para vocês poderem ver essa companhia, como é que ela tem condições de crescer de forma sustentável e saudável. Tá bom? Não sei se o Cesário quer complementar alguma coisa. Então, um complemento rápido aqui. Eu acho que o tema da retomada, o grande problema da retomada tem sido, sobretudo, pela concentração de ativos de um mesmo tipo, digamos assim, que veio do agro, né? Veio do processo de retomada mais concentrado no agro. Um processo de retomada que eu também não acredito que o normal seja 5%, muito embora hoje a gente esteja rodando com 5%, ou acima de 5%, não deveria ser um problema à medida que a gente tem uma estrutura, né, com a capilaridade que a gente já tem, que vem crescendo para venda desses ativos ou para locação de um segundo ciclo, né? Eu acho que essa dinâmica é uma dinâmica super positiva que deverá acomodar um processo de retomada normal que essa empresa deverá ter, né, e deverá ser uma situação que a gente vai contornar com rapidez, com agilidade, objetivando manter a taxa de ocupação da nossa frota nos patamares que a gente já indicou, né, acima de 90%, que deveria ser o nível saudável da nossa ocupação de frota. Então, eu acho que a gente está se acertando aí, ajustando a máquina para funcionar bem com o tema da alocação de segunda vida, né, através do Sempre Novo, e também crescendo a nossa capacidade de revenda, né, de agilidade na venda de ativos, à medida que a gente tenha um portfólio de ativos seminovos mais diversificado e não tão concentrado como a gente hoje tem em função da frota que veio do agro. A gente deveria ter mais facilidade, tanto para revender quanto para fazer um segundo ciclo de aluguel. E isso deveria ser um processo visto com naturalidade e uma vida que segue aí trazendo frota ocupada e rentabilidade para o nosso negócio nos patamares que a gente acredita que seja possível. Obrigado, senhores. E pelo que eu entendi da resposta, o nível de 4 bi de CAPEX aí que está sendo revisado aí mais para essa faixa no ano, vocês não esperam que continue para frente, ele deve aumentar, é isso mesmo? Com o ambiente de mercado né, naturalmente melhorando, assim, claro que a gente vai buscar crescimentos maiores, porque a oportunidade está dada assim, Rogério. Então, a resposta é sim, a gente tem espaço para crescer mais do que isso. Obviamente, temos que aguardar aí como é que o mercado se comporta, mas sim, temos espaço para isso, para crescer mais, sim. Tá bom? A gente não vê falta de oportunidade, né, para crescimento, não. Pelo contrário, a gente vê bastante. Vontade de crescer a gente tem. Obrigado, Couto. Obrigado, Cesário. Obrigado, Rogério, pela tua participação mais uma vez. Eu acho que a gente agora aqui está chegando ao final das questões, e aí tem uma série de perguntas aqui que estão vindo pelo site e que a nossa área de RI está pedindo para avisar aqui que a gente vai responder todas elas por escrito para vocês, tá bom? Então, nesse momento, então, a gente está encerrando a sessão de perguntas e respostas, é isso? Isso. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Gustavo Couto para que faça as considerações finais da companhia. Bom, pessoal, mais uma vez, obrigado por nos acompanhar. Eu acho que são poucas mensagens finais que eu queria trazer para vocês aqui, mas basicamente é o seguinte: primeiro ponto, hoje todo mundo pensa em alugar um caminhão antes de comprar, né? Então, isso é algo que cada vez mais está presente, já está presente na realidade das empresas, dos frotistas no país. Então, isso nos enche de confiança de que tem um mercado muito bom para a gente trabalhar e, de novo, a gente trouxe ali com bastante transparência quais são esses setores. Além disso, a gente também vê grandes empresas, né, trazendo ali suas necessidades. Então, por exemplo, a gente percebe que cada vez mais empresas que acabaram de investir em suas frotas veem a oportunidade de melhorar seus custos, melhorar os seus balanços, através da operação de sales leaseback. Então, a gente vê uma procura cada vez maior por esse tipo de oportunidade e eu acho que a gente também tem uma boa oportunidade para continuar crescendo com esse tipo de produto, o que traz para a gente ali uma oportunidade de fazer negócios rápidos, com implantação super rápida e já entregando resultado de maneira bastante rápida. Setores da economia que crescem bastante, eu citei aqui o e-commerce, mas eu já citei vários outros, eu não vou ser redundante.
Um outro aspecto importante que a gente ainda não faz bem, mas que a gente vai fazer e vai colocar mais atenção, são nos contratos de 2, 3 anos, principalmente envolvendo os ativos para o segundo ciclo. Isso é algo que a gente está trabalhando e que a gente pode ver grandes oportunidades vindo dali. Dois aspectos importantes aqui também que eu queria chamar a atenção. Precificação. Eu acho que está comprovado que a gente tem uma capacidade de precificar, ser competitivo, mesmo trabalhando para reduzir os nossos estoques, com menos compras antecipadas, como vocês viram que a gente tem feito, ainda assim a gente consegue comprar bem e precificar bem, mesmo no ambiente de negócios onde a taxa de juros está muito alta. Né? Ou seja, a gente vê ali os nossos yields, a gente vê lá a taxa interna de retorno, o que comprova a nossa capacidade de precificação. Da mesma forma, acreditem que a extensão de contratos, né, com os mesmos ativos é uma oportunidade para a companhia. A gente fala isso desde o início, quando a gente começou aqui a dar mais visibilidade do que é a Vamos. Isso é uma oportunidade para os nossos clientes, isso é uma oportunidade para nós, à medida em que eu consigo reajustar o preço, eu consigo garantir uma boa qualidade de serviço para o meu cliente a um custo muito mais competitivo do que ele, por exemplo, renovar a frota naquele momento com um caminhão de mais 1 ou 2 anos, estendendo o ciclo daquele ativo para 6 ou 7 anos. Isso tem sido uma oportunidade muito boa para nós, para os nossos clientes. E, por fim, o grande foco da companhia é, de fato, buscar a eficiência do giro dos nossos estoques, atingindo uma eficiência e uma taxa de ocupação de 90%. Para isso, a venda de usados já demonstra indicadores e uma evolução importante, e a gente acredita que a locação do Sempre Novo vai trazer ainda para a gente muitas oportunidades, e a gente está confiante e trabalhando muito para que isso aconteça ainda nesse segundo semestre. Então, agradeço a todos pela confiança, agradeço a todos por acompanharem a Vamos, e a gente segue aqui muito firme, trabalhando, muito confiante de que esse negócio está só começando. Muito obrigado. A videoconferência da Vamos está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.